A lenda de Sete Além. Júlia sempre foi fascinada por mistérios. Ela tinha 16 anos quando ouviu pela primeira vez falar sobre Sete Além, um lugar sombrio, paralelo ao nosso, acessível apenas por acaso. Uns diziam que era uma cidade invisível, outros que era um reflexo distorcido do mundo real. O que todos tinham em comum era o aviso: se um dia você entrar em Sete Além, nunca revele que não é de lá. Caio, seu primo, era 2 anos mais velho e não acreditava em nada disso. Sempre a provocava, dizendo que lendas eram só histórias para assustar gente impressionável. Uma noite, voltando de uma festa, os dois pegaram um ônibus quase vazio. Júlia percebeu que a linha não era a habitual. O letreiro eletrônico, ao invés de mostrar o destino comum, exibia uma palavra piscando em vermelho: Sete Além. O coração dela disparou. Olhou para Caio, que sorriu, achando que era algum tipo de falha no painel. Mas conforme o ônibus avançava, as ruas conhecidas sumiam. As casas pareciam mais antigas, tortas, com janelas quebradas. As pessoas nas calçadas vestiam roupas escuras e antigas, algumas encarando o ônibus sem piscar. Dentro do veículo, Júlia notou que os passageiros eram estranhos. Uma senhora com olhos completamente pretos, um homem alto demais para o assento e uma criança que sorria mostrando dentes afiados. Isso não é normal, Caio, sussurrou Júlia, apertando a mão dele. O primo, tentando manter a calma, respondeu: relaxa, é só gente esquisita. Mas então o cobrador virou-se para eles. Tinha um rosto magro, a pele cinzenta, e perguntou com uma voz grave: vocês são daqui? Júlia lembrou do aviso da lenda. Engoliu em seco e disse rapidamente: sim, claro que somos. O cobrador a encarou por longos segundos, depois desviou o olhar. Caio, sem entender, quase riu, mas Júlia o cutucou com força para que ficasse quieto. Quando finalmente o ônibus parou, todos os passageiros desceram. Júlia e Caio, com medo de ficarem sozinhos, também saíram. A cidade era silenciosa demais. As luzes dos postes piscavam, o céu tinha um tom avermelhado e ao longe havia gritos abafados, como se viessem debaixo da terra. Caio começou a se irritar. Tá, isso já passou dos limites. Onde a gente tá? Como saímos daqui? Júlia não tinha resposta. Caminharam sem rumo até encontrarem uma viela estreita. Ali, um mendigo os observava, com um sorriso torto. Aproximou-se e disse: vocês não pertencem a Sete Além. Eu reconheço os que vêm de fora. Júlia sentiu um frio percorrer sua espinha. Antes que pudesse responder, o mendigo completou: existe uma saída, mas só um pode atravessar de volta. O chão tremeu. Do fundo da viela surgiu uma espécie de portal negro, como se fosse feito de sombras em movimento. Júlia e Caio se entreolharam, em pânico. Vai, Júlia! Disse Caio, empurrando-a. Você acredita nessas coisas? Você sabe que precisa voltar. Não, a gente vai junto! Ela gritou, tentando puxá-lo. O mendigo apenas riu, revelando dentes podres. A escolha já foi feita. De repente, mãos sombrias saíram do chão e agarraram Caio pelos tornozelos. Ele lutou, gritou o nome da prima, mas foi puxado para as trevas diante dos olhos dela. Júlia atravessou o portal chorando, sentindo uma força irresistível empurrá-la para o outro lado. Quando abriu os olhos, estava de volta ao ponto de ônibus da sua cidade, sozinha. O relógio marcava a mesma hora em que havia entrado no coletivo. Ela nunca mais viu Caio. Ninguém se lembrava dele, nem a família, nem os amigos. Era como se nunca tivesse existido, mas Júlia sabia a verdade. E às vezes, quando passa por um ônibus vazio, jura ver o primo sentado lá dentro, olhando para ela com olhos completamente negros.